Olá, eu sou o Padre Juliano. Convido você a vir comigo nessa reflexão sobre a prevenção ao suicídio, neste especial Setembro Amarelo. Gabriela, bem-vinda a esse nosso especial. Esse nosso quadro sobre o Setembro Amarelo tem como objetivo fazer um diálogo da fé com a psicologia, com a ciência de forma geral. Por que nós cristãos estamos preocupados com isso? Porque sabemos que não é possível mais apenas considerar o suicídio um pecado. Também temos que considerar o suicídio como um mal social, uma doença, um transtorno, um problema que muita gente enfrenta e muitas vezes sem saber como lidar com isso. Esse programa é para você que está passando por dificuldades, por você que tem algum familiar que está lutando com algum desses problemas. O intuito é ajudar você a refletir melhor sobre a vida, o sentido que ela tem e como fazer para nos ajudar uns aos outros em momentos de dificuldade. E nós fazemos isso porque cremos que o ser humano é muito complexo. Ele é constituído por várias dimensões. Qual a sua visão sobre isso, sobre a pessoa humana? O que constitui a pessoa humana? O ser humano ele é dividido, de fato, por dimensões, né? O indivíduo é constituído por biologia, espiritualidade e psicológico, né? Somos seres biopsicossociais. E aí isso envolve termos o equilíbrio entre o corpo, mente e o espiritual, que envolve se conectar consigo, que envolve ter uma crença que nos move, né? E aí o senhor vai falar melhor, porque a respeito disso, muitas pessoas podem se apoiar, né? Se desenvolver também, se autoconhecer através da religião, como um ponto de apoio para esse fator, e outros fatores que envolvem como atividades físicas, né, como autoconhecimento, e o fator religioso também como principal na área de autoconhecimento mesmo e de uma crença que a gente pode ter maior, né? Nós padres, muitas vezes, temos que fazer o papel que caberia melhor a vocês profissionais da saúde mental, do psicológico, né? Porque o nosso povo muitas vezes não tem acesso a uma terapia, né? Ou a uma consulta, muitas vezes é difícil encontrar no Sistema Único de Saúde, então as pessoas vêm a nós. Então nós mesmo sem sermos profissionais como vocês da área, nós temos alguma noção, estudamos no seminário, psicologia, obviamente, a filosofia da mente, etc. Porque nós cremos que, como você bem disse, né, o ser humano é esse todo, essa constituição, né, do biológico, que é a parte física, né, o nosso corpo, o somático, o psicológico e o social. Eu diria que o espiritual, que é o que cabe mais a mim como sacerdote, estaria aí entre o psicológico e o social, porque fé não é algo privativo, não é algo individualista. A fé tem a ver, a religião constitui comunidade, então tem a ver com constituir um povo, um corpo de uma doutrina, de pessoas que se ajudam, né? Então, o espiritual, eu acredito que contribui muito para a harmonia do psicológico com o social. Gabriela, falando de suicídio, esse tema que é um tabu, muita gente tem medo, tem vergonha e até acha que não se deve tratar desse assunto, né? Nós sabemos que tem gente que até considera um tema proibido, porque acham que falar sobre isso significa incentivar, né? Você pensa que o suicídio é realmente possível preveni-lo? Você acha que é possível evitar que alguém se suicide? Muito, é muito possível, porque na verdade o suicídio ele consiste na falta de repertório que o sujeito tem para lidar com os próprios conflitos internos, né? A pessoa que diz sobre tirar a própria vida ou que cometa um suicídio, muitas vezes o objetivo não era morrer, né? Não era desaparecer de sua existência. Era de fato buscar uma saída para algum conflito interior que ela vive naquele momento. Então, a prevenção ela é possível e ela é necessária, né? Porque se existe um conflito interior, ele tem como ser sanado, né? Ele tem como ser tratado, ele tem como ser alterado na dimensão de existir, né? Então, o suicídio, na verdade, é o grito de socorro de alguém, né? É a etapa final de alguém que já provavelmente esteja dando sinais
de que está precisando de ajuda, né? Acolhida psicológica e emocional. Então, sem dúvida nenhuma, precisa ser falado, precisa ser conversado e precisa ser prevenido, sim. Você que está nos acompanhando, olha que interessante o que a Gabriela acaba de dizer. As pessoas vão dando sinais, não é isso? Vão dando sinais, vão demonstrando de alguma forma, nem sempre com palavras, nem sempre de maneira objetiva e direta, mas vão dando sinais de que algo não está bem. Você tem registro de alguém que está passando por dificuldades assim? Você tem percebido alguém que está se isolando, que está se fechando, alguém que não quer mais contato, alguém que está demonstrando, por exemplo, falando coisas como o mundo está muito difícil, não estou dando conta mais, tenho vontade de desaparecer, não aguento mais essa vida. Fique atento, né, Gabriela? Você falou do repertório, né? Eu achei interessante essa expressão, porque, de fato, as pessoas precisam ter argumentos interiores para se convencer de que a vida ainda vale a pena, né? Mesmo em situações dramáticas, em situações de tragédia humana, é necessário ter argumentos, isso que na religião nós chamamos de esperança, né? Deus diz no profeta Jeremias ao povo de Israel: eu te darei uma esperança. Deus é aquele que dá a esperança, é aquele que convida a caminhar, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que pensaram em suicídio. Tradicionalmente se fala só de Judas Iscariotes, que tirou a própria vida, mas nós temos na Bíblia vários, por exemplo, Jó, o livro de Jó, né? Ele passou por essa experiência de tragédia, de perda dos seus familiares em acidentes, de perda do seu patrimônio, e ele chega a dizer: maldito o dia em que eu nasci, por que, Senhor, que eu não fui abortado? O profeta Jeremias também passa por questionamentos assim. Então, a Bíblia mostra que o ser humano nem sempre tem muito claro o sentido da vida. Então, se você que está nos acompanhando agora está passando ou conhece alguém que esteja passando por situações assim, pensando no suicídio, você vai ver agora aqui embaixo no seu vídeo alguns números de telefone de alguns serviços importantes que você pode buscar. Por favor, tome a iniciativa, peça ajuda, busque alguém que possa te orientar.